Olá, galerinha do terceiro ano A e galerinha do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. O nosso tema de hoje é cana-de-açúcar e os engenhos. Então, daremos continuidade aos nossos estudos sobre o período da colonização portuguesa, tá bom? Então, galerinha, na última aula, nós estudamos sobre a exploração portuguesa aqui no Brasil, a exploração do pau-brasil, né, da madeira do pau-brasil. Vocês viram qual era a utilidade, como eles faziam essa extração da madeira, tá? Então, hoje nós vamos continuar falando de mais explorações dos portugueses aqui no Brasil, tá? Então, depois de passarem muito tempo explorando o pau-brasil, eles começaram a explorar outras riquezas naturais aqui do Brasil, tá? Eles perceberam que o Brasil era muito rico e outros tipos de exploração poderiam dar ainda mais lucro para eles, tá? Então, foi quando eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, tá? Eles perceberam que o solo do Brasil era muito fértil, ainda mais o solo do litoral do Nordeste, tá bom? Então, Pernambuco foi a primeira região a eles explorarem dessa forma, tá? Plantarem a cana-de-açúcar, né? Fazerem as lavouras, tá bom? Para, então, comercializar o açúcar lá para Portugal e para outros países da Europa, tá bom? Então, gente, como é que eram essas lavouras, né? Quais eram as características dessas lavouras de cana? Na maioria delas, gente, existia o engenho, tá? O que era o engenho? Vocês estão vendo aí sublinhado. Era o nome dado à grande propriedade agrícola que cultivava a cana-de-açúcar e a transformava em açúcar, tá bom? Então, vocês vão ver mais à frente como era a estrutura desses engenhos, tá? Então, aqui como a gente chamava os proprietários desses engenhos, tá? Os donos dos engenhos. Eles eram chamados de senhores de engenho. E com certeza vocês já ouviram essa expressão, tá? Porém, às vezes esses senhores de engenho, eles nem tinham engenho nas lavouras, tá? Porque a manutenção do engenho era muito cara, né? E não era sempre que eles tinham tanto dinheiro assim. Alguns tinham vindo de Portugal e nem eram tão ricos lá, né? Eles eram pessoas comuns lá e, como a gente comentou na aula passada, aqui no Brasil, eles conseguiam juntar riqueza explorando os indígenas, o trabalho dos indígenas e mais tarde o trabalho dos negros que foram escravizados também, tá? Então, vamos lá. Como era a estrutura do engenho? Agora vem uma parte muito interessante desse assunto, tá? Então, nós vimos que tinha essa grande propriedade, né, que era o engenho, mas como é que se dividia as outras propriedades dentro, né? Como é que funcionava? Qual era a estrutura? Aqui de imagem de fundo, vocês já estão vendo algumas dicas, né? Estão vendo aqui a casa grande, a moenda, a senzala, a roça, né? Mas nós vamos ver com mais detalhes agora. Gente, o que era a casa grande, tá? Era literalmente uma casa grande, né? Uma casa espaçosa, uma casa luxuosa. Quem morava nessa casa? O senhor de engenho, tá? O dono daquele engenho. Morava ele, a sua família e os agregados, que geralmente eram os empregados mais próximos, tá? Não os escravos. Ou poderia ser algum parente mais distante, tá? Alguns empregados ficavam na casa, tinham às vezes um quartinho, né, no fundo, mas os escravos nem entravam, né? Muitas vezes.
A Casa Grande era o centro da vida social e econômica do engenho. Era o lugar mais importante no engenho, né, para o funcionamento que tinha, porque era a casa dos donos, tá bom? Do senhor de engenho. Então, eram grandes casarões construídos aí com esse estilo de arquitetura lá da Europa, tá bom? Tinha também a capela, né? Geralmente, quando o engenho era muito grande, ele tinha, assim, uma capela, tá? Essa imagem aqui é de uma capela real, tá bom? Em um antigo engenho lá em Minas Gerais, tá, gente? Então, ó, olha que legal. A capela, como vocês já sabem, era um lugar de cultos, tá, gente? De encontros religiosos dos católicos. E aí, aos domingos, as pessoas mais nobres, né? Os donos de engenho, a família, né? Os brancos se encontravam aqui na igreja, tá? E em dias santos, né? Em dias que são considerados santos para a igreja, tá bom? E aí aconteciam os cultos normais, aconteciam batizados, casamentos, funerais também, tá bom? Então era aí um ponto de encontro aos domingos e dias santos, né? E a senzala, galerinha? O que era a senzala? A senzala, gente, era o lugar onde os negros escravizados moravam, tá? E aí, como vocês estão vendo, nessa imagem, né, nessa representação, é uma obra de arte do Rugendas, que foi um grande pintor. Como vocês estão vendo, a estrutura das casinhas, né, são bem simples, tá? Olha aqui de fundo, né? Provavelmente aqui de fundo, essa moça branca olhando, aqui é um pedacinho da casa grande, tá? Então, algumas senzalas ficavam um pouco próximas da casa, tá? Outras ficavam um pouquinho mais afastadas, dependia também do tamanho do engenho, tá bom? Gente, eram casas totalmente desconfortáveis, tá? Eu acho que a gente nem pode chamar de casas, né? Eram espaços. Não, mal cabia todos os negros escravizados. Eles ficavam amontoados, eram maltratados, não recebiam alimentação, não recebiam pagamento pelo trabalho, tá? Então, assim, não tinha conforto nenhum esse tipo de moradia, tá bom? Era só um lugarzinho para eles dormirem quando podiam dormir, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, um rapaz aqui embaixo, né, na imagem, deitado. Então, assim, entre o trabalho, né, quando dava um tempinho, eles descansavam ali mesmo, tá bom? E já ficava, geralmente, bem próximo à senzala do moinho, né, da parte onde eles trabalhavam, da lavoura, porque eles estavam, na maior parte do tempo, realmente trabalhando, tá? E o engenho, gente, tinha algumas instalações, né, destinadas justamente para todo o preparo do açúcar, tá bom? O resultado final que eles queriam era fazer açúcar, tá? Preparar o açúcar. Para quê? Para levar para Portugal, tá? Para vender muito caro, né? O açúcar tinha um valor comercial muito grande, tá bom? Um valor comercial muito grande. Então, gente, ó, tinha algumas partes, tá bom? Tinha a moenda, tá? Aqui como vocês estão vendo. Qual era essa parte, né? O que era a moenda? Era a parte de moer a cana, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Então, era isso aqui, era a moenda, tá bom? Vocês estão vendo aqui essa grande engrenagem, né? Então, ó, colocavam a cana e moíam. Essa era a moenda, tá? Para extrair o caldo da cana. Tinha a caldeira, que era onde eles colocavam o caldo, né, para ferver. E aí, quando fervia esse caldo, ele virava um melaço, tá bom? E depois que estava pronto esse melaço, ele ia para a casa de purgar, que era onde ia virar realmente o açúcar, tá bom? A gente vai ver um pouquinho melhor esse processo aqui, tá? Como é que funcionava esse engenho, tá bom? Então, gente, colhiam a cana-de-açúcar, tá?
Após colher, eles levavam a moenda, então eles moíam essa cana. Para quê, gente? Para extrair o caldo. Vocês estão vendo aqui essas marcações, né? Então, eles extraíam o caldo, depois eles levavam o caldo para o cozimento, que era para ferver, eles colocavam em grandes caldeirões, né, que eram nas caldeiras. Quando eles colocavam esse caldo nas caldeiras, ele virava um melaço, tá bom? E aí, esse melaço depois ia para a casa de purgar, que era onde ele era tratado, e então virava açúcar, era ensacado e levado para Portugal, tá bom? Eles levavam para o porto e lá colocavam nas embarcações para esse açúcar ir para Portugal, tá? E foi assim que os senhores de engenho ficaram muito ricos, porque o açúcar tem um valor comercial muito alto. E ainda tem, né, gente? Quem trabalhava nesses engenhos? A mão de obra era de quem? Gente, inicialmente eles quiseram escravizar os indígenas, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Só que tinha um porém, tinha um problema. Os padres jesuítas, eles já tinham criado uma certa amizade com os indígenas. Lembram quando os padres vieram para cá, para o Brasil? Então, os padres protegiam os indígenas, tá? Então, isso dificultou o processo de escravização dos indígenas, tá bom? Porque os padres protegiam os nativos, que eram os indígenas, e aí os senhores de engenho tiveram que partir para uma segunda opção. E aí a segunda opção foi substituir a mão de obra indígena pela mão de obra dos africanos escravizados. Então eles foram lá buscar os africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Que triste, né, gente? E aí, para a gente pensar um pouquinho, como eu já falei para vocês, eles conseguiram ficar muito ricos, né, com esses engenhos, os donos, né, dos engenhos, porque o açúcar sempre teve uma importância muito grande na nossa economia, né? Era um produto muito caro e até hoje o açúcar tem uma importância muito grande na economia, né? Movimenta muito dinheiro aqui no Brasil, tá? E a região Nordeste é muito conhecida pela produção do açúcar, tá bom? Aqui próximo a nós, né, nessa região, nós temos algumas usinas, outras não funcionam mais, né? Tínhamos plantação de cana-de-açúcar, temos algumas ainda, mas essa cultura não é tão forte mais, né? Como era há algum tempo, tá bom? Gente, alguns combustíveis atualmente são feitos a partir do açúcar, tá bom? Então, o açúcar tem diversas finalidades ainda na nossa economia, tá bom? Vamos para os exercícios? São bem legais e bem simples, tá bom? Agora é a hora que vocês dão a pausa, tentam responder, tá? Leem direitinho, depois vocês conferem. Página 182, vamos lá? Observando essa imagem, gente, né? Esse quadro do Benedito Calixto, vocês acham que qual etapa está representada aí? Qual etapa da produção de açúcar está representada? Fácil, né, galera? Ó, observem que os animais, né, os bois, são utilizados para rodar aqui essa engrenagem, né? Então, era a força dos bois, era tudo aqui manual, né? Não tinha nada mecânico, tá? Então, essa etapa aqui, gente, eles estão fazendo o quê? Moendo a cana, né? Então, é a moagem da cana, tá bom? Página 183, vamos ver se vocês estão bons de memória mesmo, né? Vamos lá, ativar a memória. Responda usando apenas uma palavra, tá? Letra A, produto produzido pela cana-de-açúcar. Eita, essa é fácil, né, gente? Ó, o açúcar, né? Era o que eles produziam nos engenhos.
Letra B, local onde se produzia o açúcar. Eita, acabei dizendo, né, gente? Já adiantando. Ó, engenho. Caldo grosso feito do caldo da cana-de-açúcar. Ó, prestem atenção, é o caldo grosso feito do caldo da cana-de-açúcar. Primeiro retirava o caldo da cana e depois fazia um outro caldo grosso, chamado de melaço, né, gente? Chamado de melaço. Máquina que extraía o caldo da cana-de-açúcar. E aí, galera? Moenda, né? Nós vimos que era uma das instalações lá do engenho, não foi isso? E letra E, lugar onde dormiam os escravizados. A senzala, né, gente? A senzala. Então, galerinha, essa foi a nossa aula, tá? Foi sucinta, né? Bem objetiva. Então, confiram aí os exercícios, respondam aos outros exercícios, tá? Propostos. E até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão!